Olá, bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD e nesta videoaula iremos tratar sobre textos. Tá? Bom, no AutoCAD a gente tem dois comandos para escrever, um texto no desenho. O primeiro deles é um comando chamado linha única. Ele é um comando bem antigo, tá? Mas ele ainda está aqui funcionando. Então, como é que se usa esse comando? Então, eu vou usar aqui na guia padrão, esse painelzinho aqui de anotação. Aqui eu tenho os dois comandos de texto, linha única e o multilinha. Linha única. Então, aqui, o que ele vai me pedir? O ponto inicial do texto. Então, eu vou usar esse pontinho aqui, tá? Esse é o meu ponto inicial. Próxima informação é a altura. Eu vou colocar aqui 5. Próxima é o ângulo. Ali está na linha de comando, está 0, eu vou aceitar aquele 0. E aí agora eu escrevo o texto. AutoCAD. Enter, Enter. Tá? Então 2 Enter, encerra. Tá? Encerra o comando. Bom, esse comando de texto, linha única, permite algumas opções de justificar o texto, justificar. Então aqui, por exemplo, eu vou usar a justificação chamada de alinhar. Então eu vou pegar o comando de texto, tá? No teclado ter que escrever texto, tá? Tem que escrever a palavra inteira, texto. Antes de dar os pontos inicial aqui, eu vou pegar aqui a opção justificar e vou pegar a opção alinhar. E agora a primeira extremidade, que é essa, a segunda extremidade, que é essa. E aí eu já escrevo o texto, AutoCAD. Então ele alinha o texto nesses dois pontos, fazendo uma proporção aqui na altura da fonte. Tá? A próxima opção é ajustar, justificar, ajustar, primeira extremidade aqui, segunda extremidade ali, altura 5, esse aqui eu tive que digitar a altura, e o texto, AutoCAD. Então tu define uma altura e de acordo com os dois pontos que eu dei, ele vai ajustar, ou seja, ele vai fazer com que a letra fique mais espaçada para manter a altura de 5 que eu coloquei. Tá? A opção centro, repetir texto, justificar, centro. Aí o centro ele pede só um ponto. Eu vou dar esse ponto aqui, ponto do meio da linha, altura de 5, ângulo de 0, AutoCAD. Então o que ele fez? Esse ponto do meio, ele centralizou o texto nesse ponto, tá? Então ficou metade para um lado, metade para o outro. A opção meio, parece que é igual a centro, mas não é. A opção meio, justificar pode ser a letra J e meio. E eu vou também dar o meio dessa linha aqui. Altura 5, ângulo 0. Aceitei todos os valores e AutoCAD. Olha a diferença. A opção centro ele centraliza no sentido horizontal. A opção meio centraliza no sentido vertical. Agora o texto está bem no meio dessa linha. A opção esquerda e direita ele vai jogar o texto ou à direita do ponto ou à esquerda do ponto. Repetir texto, justificar esquerda. Eu vou dar esse ponto aqui da esquerda, 5, 0 graus, AutoCAD. Então daqui é o ponto à esquerda do texto, ou seja, ele ficou todo ele para a direita. Alguns símbolos especiais, tá? Alguns símbolos especiais com esse comando aqui, Então texto linha única, símbolo de diâmetro, Vou começar o texto aqui. 5 de altura, 0 graus e eu quero escrever diâmetro. Diâmetro vai ser percentual,
tá? Os dois símbolos de percentual e a letra C. Ó, e aí dá o símbolo de diâmetro. Ó, percentual, percentual C. Eu vou apagar esse ponto aqui. Ó, diâmetro. Todos os símbolos aqui, tudo vai começar com percentual, percentual e uma letra, tá? O C de diâmetro, lembrem de circunferência. Vamos pegar aqui de novo o texto, esse ponto e agora o símbolo de grau. 5 de altura, 0. Eu vou escrever aqui 45 graus. Então o símbolo de graus é percentual, percentual e D de degrees. Ó, 45 graus. Mais ou menos, símbolo de mais ou menos, tá? Repetir texto, esse ponto aqui, 5 de altura, 0 graus, vou botar aqui, ó, 30, mais ou menos 2 décimos, então percentual, percentual, P, né, de plus, 0,2. Sublinhado, também dá para fazer um texto sublinhado, texto, aqui 5, 0 sublinhado, então vai ser percentual, percentual U, né, de underline. AutoCAD, tá? Então saiu o texto sublinhado. Overcore seria a linha em cima, tá? Seria a linha em cima, texto aqui, 5, 0, percentual, percentual O, AutoCAD, tá? E se tu botar percentual, percentual U, percentual, percentual O, né, underline e overcore, vai sair uma linha em cima, uma linha embaixo. Bom, um outro comando mais moderno, né, que é o texto chamado texto multilinha, né? Tu digita texto M ou simplesmente a letra T, tá? Letra T, e esse comando de texto a gente vai dar 2 pontos, né? Abrindo aqui um retângulo, abrindo aqui um retângulo, ó, daqui até aqui, tá? Um retângulo imaginário, tá? Cliquei e aí eu digitei, ó. Vou usar sempre a mesma palavra para a gente poder comparar, ó, AutoCAD. Esse aqui não adianta ficar dando Enter, que ele não vai encerrar o comando, porque é multilinha, são várias linhas, ó, tá? Então aqui ficou o texto, ó, dentro daquele espaço ali. A justificação aqui, tá? A justificação aqui é a seguinte, ó. Vou desenhar um retângulo aqui imaginário, vou desenhar um retângulo aqui, tá? Olha como é que ficou o texto. O texto ficou bem na direita e bem em cima, né? Então essa justificação é na direita e em cima. Teria na direita no meio, que seria aqui, na direita embaixo, que seria aqui. Depois aqui a posição do meio, do centro, né? Centro em cima, centro no meio e centro embaixo. Depois na direita, direita em cima, direita no meio, direita embaixo. Veja, lembra, né? Meio é no sentido vertical e centro é no sentido horizontal. Então, quer ver? Ó, escreva o texto AutoCAD com tamanho de letra igual a 6 e justifique no centro e no meio do retângulo. Então, ele tem que ficar centralizado e no meio. Tá? Então, ó, esse botãozinho é o texto multilinha. Ó. Aqui, ó, esse aqui, ó. Texto multilinha. Então eu vou clicar nesse ponto aqui. Então tu dá o primeiro ponto e agora tu entra com a justificação. Direito, justificar, e daí eu tenho aqui, ó, SE. SE é superior esquerda, superior centro, superior direita. Então superior esquerda, superior centro, superior direita. Depois vem o meio, meio esquerda, meio centro, meio direita. Depois vem o inferior, inferior esquerda, inferior centro, inferior direita. Eu quero MC, meio centro, tá? E qual é o outro ponto? O outro ponto é aqui. Esse comando de multilinha, tá? Ele abre lá em cima um painel com várias opções, né? Então aqui tu ajusta o tamanho da fonte, ó, 5, vou botar aqui 6, então, tá? Tab 6, aqui tu pode escolher a fonte, escolher a camada, tá? E aqui AutoCAD,
e confirma lá em cima, lá, ó, no fechar editor de texto. Ó. Então o AutoCAD ficou bem no meio e no centro desse retângulo. Os símbolos, né? Os símbolos, né? Se eu não por acaso me esquecer do percentual, que letra que é, tá? Quando a gente usa o comando multilinha, não tem esse problema de esquecer, porque o símbolo está aqui, ó. Lá, ó, percentual D, graus, P, mais e menos, diâmetro. Então tem vários símbolos aqui, ó. Então aqui, ó, graus 50. Opa, graus 50 graus. Modificar textos, tá? O comando editar texto ou o comando ou a tecla de atalho ED, tá? Então, ó, ED, Enter e clica ali no texto, ó. Se for um texto de linha única, ele vai ficar assim, ó, tá? Ó, AutoCAD, tá? 2020. Ó. Se for um texto multilinha, eu quero aqui o símbolo de diâmetro na frente. Ó, o texto de linha única não tem o painel, então eu tenho que escrever percentual C, depois percentual P 0,05. Tá? Se o texto for linha múltipla, quando eu clico nele aqui, ó, daí vai abrir lá em cima o painel, ó. Eu quero, vamos ver aqui, fonte Arial, tamanho 5, cor azul. Então clica, seleciona o texto, tamanho 5, aqui fonte Arial, e a cor aqui está camada, mas a cor está por camada, eu quero na cor azul. Ó. Então, se não lembrar do ED, né, tu pode clicar duplo no texto. Ó. Então, tu clica duplo no texto, tu edita ele. Ó. Tu clica duplo, tu edita ele. Então não tem necessidade de se lembrar ali que é ED ou editar texto. Clica duplo que tu vai alterar. E por fim, estilo de texto, tá? Estilo de texto, quando a gente escreve um texto, né, ele já sai numa fonte, num tamanho, porque isso está configurado no que a gente chama de estilo, tá? Então aqui, ó, aqui está o estilo de texto, ó, o estilo standard, tá? Estilo standard. Tem o estilo João, o estilo standard, e eu posso criar outros estilos. Também aqui no menuzinho anotação, ó, aqui eu tenho os comandos, ó, os comandos aqui de texto. Aqui eu tenho o estilo, qual é o estilo que tá, eu posso mudar, tá o standard, vou botar o estilo João, tá? Estilo João, vou escrever um texto, tá? Vou escrever um texto, esse estilo João, olha, tem um tamanho, que é o tamanho 3, a fonte Verdana, tá? Então o estilo João é desse jeito aqui, tá? Assim como tem ali o estilo Standard, tá? Ó, crie um estilo de texto com o nome mecânica, fonte Times New Roman, tamanho 4, efeito da fonte regular. Ó, como é que eu crio o estilo? Eu posso vir aqui e gerenciar estilo de texto, essa janela aqui. Eu posso aqui no padrão, né, na guia padrão, vir aqui estilo de texto também, ó, gerenciar estilos de texto, mesma coisa, ou escrever estilo, tem que digitar a palavra inteira, ó, estilo, mesma coisa. Então aqui nessa janelinha a gente cria estilos de texto. Então eu vou criar aqui, ó, novo, né, novo mecânica, ok. A fonte é aqui, mecânica, a fonte é Times New Roman, estilo da fonte normal, tamanho 4,
tá? Tamanho 4. Aqui tem uns efeitos de ponta cabeça, daí o texto fica virado, invertido, ele fica de trás, fica da direita para a esquerda, tá? E aqui eu posso definir como atual, ó. Definir atual, mecânica, né? Mecânica é o estilo atual, né? Fechar, então ele já vai ficar aqui, ó, mecânica é o estilo de texto, tá? Então eu vou escrever um texto multilinha desse ponto até esse ponto, tá? E ó, ele saiu com tamanho 4 na fonte Times, né? Lá, justificado superior esquerda. Então, eram essas informações que eu tinha para passar sobre textos, tá? Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.